Olá, Marcos Chiodi, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, grande Alex Lara. Eu costumo dizer que eu sempre tenho que falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente nunca sabe em que horário que o pessoal vai estar ouvindo o nosso podcast aqui, a nossa mensagem. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a você e a todos aí que estão ouvindo esse nosso podcast. Bacana demais. Bom, quero começar já agradecendo, né, a sua disponibilidade. A gente tentou essa agenda aqui algumas, Vamos ver. algumas 4 ou 5 vezes aí e graças a Deus, né, deu certo agora. E, bom, te agradeço demais a sua disponibilidade, né, seu tempo aí, sua disposição para a gente estar batendo um papo aqui no Legends. Mas Tá bom, eu, Chiodi? eu que agradeço a oportunidade, me sinto lisonjeado pelo convite e por poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha jornada e tentando, né, ver se eu consigo ajudar pessoas com a minha jornada. E também fico muito feliz de estar participando do podcast, porque esse podcast tem me ajudado também na minha jornada com as informações que foram compartilhadas pelas outras pessoas que você entrevistou. Então, eu tenho profunda admiração por você, Alex Lara, como pessoa, e pelo trabalho que você tem feito com esse podcast, que eu acho muito bacana, muito legal, e faz com que nós, por exemplo, CEOs, que estamos aí nessa jornada bastante árdua, não caminharmos sozinhos e podemos ter, além de outras ferramentas que nós utilizamos, também esse podcast para poder nos apoiar. Muito obrigado. Pô, bacana demais. Eu fico lisonjeado aqui, fico já honrado no início desse bate-papo. A ideia é o contrário, né? É honrar aí os convidados, em especial você nesse momento. Para quem está vendo a primeira vez, para entender que conversa que é essa aqui, parece, né, bate-papo de amigos, realmente é, mas qual que é o conceito, né, do Sea Legends? É inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. Desmistificar um pouco a questão de que o Sea Legends, né, desculpa, que o Sea Level é um legend, é uma lenda, né? E mostrar que nada mais é do que decisão, vontade, muito trabalho, que coloca as pessoas, né, no lugar que elas desejam estar, enfim, que elas acabam colhendo resultado daquilo que decidem plantar. Então, é um bate-papo mesmo, e a intenção é inspirar pessoas por meio da história aí do Chiodi, tá bom? Show de bola. Então, vamos lá. Bom, Chiodi, eu te conheço já há um tempo, né? Tive a oportunidade de ter você como cliente alguns anos atrás, né? Muitos anos atrás, a gente está ficando, né? Experiência. Barba branca aí, ficando rodado, né? Estamos ficando rodado. Na época, você trabalhava na área de tecnologia, né? Do Sebcoc em Ribeirão Preto, eu estava na Ativas, e a gente estava avaliando lá a possibilidade, né, de ser provedor de serviço. Enfim, você trabalhava com o Andrei Belo, né, um grande amigo que nós temos aí, inclusive já entrevistei aqui também Também. no Sea Legends, né, um cara assim fantástico. Depois disso, nós tivemos contato também. Aí eu já não estava mais lá na Ativa, você também já não estava mais no Sebcoc, te avaliou algumas outras oportunidades. Recentemente também a gente se aproximou de novo para olhar algumas outras coisas. E olhando a sua história, né, principalmente LinkedIn, e conhecendo você um pouco, eu sei que você é um cara de formação técnica bastante profunda, né, assim, um estudioso, inclusive também um mestre, né, um professor, também foi para o lado acadêmico, né, em cursos de graduação, pós-graduação, em escolas renomadas no Brasil, especialmente em São Paulo, mas além de trabalhar como técnico também, você também estudou, né, foi para o lado de gestão de empresas e hoje, né, já há alguns anos, né, mas atualmente está como CEO da Monitora, é uma empresa com bastante visibilidade, principalmente no mercado de São Paulo e internacional, que eu sei, né, provendo aí pessoas, né, squads, profissionais da área de tecnologia para desenvolver transformação digital. Enfim, está como CEO e sei que você é sócio também da empresa. Vou te passar a palavra e te fazer uma pergunta seguinte: o que olha? Sua vida sempre foi muito fácil assim? Você, de repente, acordou nessa posição, ganhando rios de dinheiro aí,
né, balançando na rede e viajando para baixo para cima. Conta para nós quem que é o Chiodi e por que sua vida sempre foi fácil assim. Ganhando rios de dinheiro ainda tem que chegar lá, né? E aí depois você me conta como faz. Mas vamos lá, vou pegar um pouquinho aí que você deu uma resumida do meu histórico aí de formação, né? Eu vou começar contando uma história que parece que não tem nada a ver, mas ela me leva, me dá o gancho de muita coisa, né? É o seguinte, um belo dia, bom, eu sou filho da Marli e do João, né? O João era um contador, nasci em Muporanga, poucas pessoas sabem onde fica Muporanga, e uma cidade pequena que veio para Ribeirão Preto como técnico de contabilidade, montou seu escritório e virou um contador, e da Marli, que é uma professora P3 do estado de Química, né? E aos 12 anos eu perdi meu pai, que era de fato a renda da casa, né? E aí minha mãe, a professora P3 do estado, tinha que segurar toda a bronca, tanto da casa quanto do escritório, né? Do meu pai, que depois ela conseguiu prosseguir fechar, né? É engraçado que ela conseguiu fechar, né? É uma coisa fechar uma empresa no Brasil. E ela conseguiu fechar, ele conseguiu fazer tudo que precisava fazer e manter eu e minha irmã, né? Que somos muito próximos, né? E nesse período aí, depois da perda do meu pai, até eu entrar na universidade, num belo dia, do nada, a gente recebeu uma ligação, né? E de um parente de Portugal, que nós nem sabíamos que existia esse parente de Portugal, dizendo que uma tia nossa, a irmã do pai do meu pai, havia falecido. E meu avô também já havia falecido há muito tempo, e meu pai faleceu, então havia uma herança para mim e para minha irmã, 24 avos de uma herança, né? E, assim, uma coisa mais inusitada do mundo, né? Quem recebe uma ligação falando que você tem um dinheiro a receber. E aí esse dinheiro veio, acho que na época era 1.000 euros que estava guardado na conta dessa tia, que foi dividido entre todos, né? Eu tinha assim, 24 avos, mais um pedacinho mesmo, 24 avos de uma propriedade que tinha em Portugal, que está lá até hoje, né? Nem foi vendida nem nada, porque era realmente muito pequena. Tal. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecer um dos meus parentes, né? Lá de Portugal, tio Manuel, né? Óbvio, né? Manuel. E esse tio conversando comigo e tal, a gente vendo a história dela, assim, ele disse, então a sua mãe é uma mulher de armas, né? E aí eu falei, minha mãe é uma mulher de armas, eu aprendi esse termo, e de fato ela é a culpada de muita coisa de hoje da minha vida, quando eu digo culpada, não de forma pejorativa, obviamente, mas ela que me motivou e me colocou do jeito dela, né? Me colocou numa trilha de um estudo muito interessante, né? De tentar sempre conseguir as coisas pela inteligência, pelo estudo, pela aplicação, principalmente pela aplicação, né? Sistematizar as coisas, buscar de forma agressiva, mas de forma lógica, né? Eu disse aqui já que ela era professora de química, né? Então muita matemática, muita lógica envolvida, sempre nas nossas discussões, sempre muita coisa nesse sentido, né? E a minha carreira, então, eu guiei mais ou menos por aí. Eu acompanhava minha mãe nas aulas dela algumas vezes, né, porque não tinha com quem nós ficarmos, às vezes. E aí eu acabava assistindo algumas aulas e eu me apaixonei pela parte de lecionar, né? E é uma das coisas que eu gosto de fazer, assim, de coração. Se alguma vez, né, se você iria me perguntar isso, mas se não pergunta, eu já me pergunto e respondo, né? Quando me perguntam se eu tenho medo de alguma coisa, eu falo que eu tenho medo de ficar doente, porque ao ficar doente, isso me afastaria de uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é dar aula, né? Hoje, nem tanto que eu posso dar aula online, mas antes que as aulas eram presenciais, que você tinha que se locomover e tal, era uma das coisas que me deixaria bastante triste, não poder estar em contato com os alunos. Então, até quando a minha carreira executiva ela ganhou muita força e eu tive que reduzir a quantidade de aulas, isso doeu um pouco, mas eu ainda mantive algumas aulas justamente para eu conseguir exercer aquilo que eu amo de paixão, que é dar aulas. E eu gosto por causa dessa influência e também porque naquele momento eu posso ser influenciado por uma quantidade enorme de pessoas, e isso me agrada demais, poder ser influenciado, e também poder transmitir um pouquinho do meu conhecimento para essas pessoas que estão em formação. Isso, para mim, é a melhor coisa que eu posso fazer hoje, eu acho que está
nas minhas mãos e que tem um longo alcance, um alcance de espectro grande, né? E então, fiz uma formação técnica em engenharia de computação na UFSCar, depois eu fui para a parte de mestrado, para poder dar aula em engenharia de software, mas essa parte de mestrado acabou me ajudando muito nos aspectos operacionais de uma empresa de tecnologia e também na parte de inovação, onde eu também conduzi, né, realizei algumas disciplinas dentro da USP na parte de inovação para um doutorado, e em paralelo sempre fazendo um MBA em administração de empresas também na USP, seguindo essa formação acadêmica. É óbvio que a parte do conhecimento sempre ajuda muito, né? Mas aí fazendo aquela ação de MBA de Facebook, né? Mas você sempre tem que ter o chá, né? Que é a competência, o conhecimento, a habilidade e a atitude. Né? E a habilidade, a atitude você também, de certa forma, consegue treinar, principalmente de formas situacionais, mas a habilidade por si é no dia a dia, né? E muita sistemática, muita aplicação, muita perseverança diante dos problemas, não deixando que eles vençam fácil, porque às vezes eles vencem você, mas não pode ser fácil, a briga tem que ser boa. E aí eu tive uma escola muito boa, né, nesse sentido, uma formação desde quando eu estava na minha carreira técnica em São Paulo, onde eu conheci pessoas brilhantes, uma delas é a Magda, que era diretora de desenvolvimento da Voxstage, que era uma das empresas que eu trabalhei por algum tempo. Até antes dela, o próprio Lúcio Jorge, que era o meu coordenador de estágio dentro da Embrapa, certo? E até após eles, especificamente no Grupo SEB, onde eu tive ali um crescimento na parte executiva, vamos assim dizer, bastante forte, né? Conhecendo um amplo aspecto, um amplo espectro de conhecimentos gerenciais, executivos, para gerir uma empresa daquele tamanho, com várias dimensões de conhecimento, desde importação e exportação, até a parte de legal, a parte de infraestrutura, a parte de TI, inovação e operação em si. E tudo isso porque nós estávamos dentro de um centro de serviço compartilhado, onde todos esses processos eram vivos, latentes, e a todo momento estavam lá chamando atenção e precisando de evolução. Então, ali foi onde teve o maior aprendizado. Não foi fácil, porque é uma empresa grande, grande responsabilidade, grandes processos, é uma empresa de educação, então lá na ponta tem os alunos precisando que você desempenhe bem o seu trabalho para que eles aprendam bem. E apesar de toda a dificuldade de você conseguir caminhar dentro de um ambiente com tanta complexidade, o ganho que você tem é enorme. Então, assim, nunca foi fácil. Me incomoda, às vezes, ver algumas histórias, principalmente de empreendedores, não tanto de executivos, onde contam-se apenas os méritos conquistados, se é que eu posso chamar de mérito, né? Mas conta-se apenas a parte bonita. A parte feia, que também faz parte da história, ela precisa ser contada e ela precisa ser analisada, porque sem ela você não chega. Ok, pode ter alguns casos que, né, como o Ford diria, né, eu preciso acertar 50% das minhas escolhas. Ok, pode ter gente que acerta 80, 90 e tem mais parte bonita para contar. Parabéns, você é o cara. Mas a média nos mostra que, na verdade, a gente toma muito mais decisões ruins e a ideia é que a gente consiga tomar essas decisões ruins rápido, barato, para errar logo, porque a gente vai errar. E aí a gente consiga entrar num ciclo de evolução mais forte, porque você já errou, tinha que errar de forma rápida, barata e simples. Aí você consegue crescer, mas os erros existem e eles estão lá. Então, realmente tem que tirar esse mito de que é fácil ou que só estudando ou só trabalhando a coisa dá certo. Eu acho que tem que ter os dois e tem que ter muita perseverança, sistemática, disciplina para conseguir caminhar uma coisa que eu considero bacana, que não precisa nem ser bacana para outras pessoas, que é bacana para mim. Eu acho que é legal quando a gente consegue crescer um nível de inteligência, de profissionalismo, de nível de execução dessa carreira de executivo. Caramba, Chiodi, eu já te conhecia, mas não tinha essa visão, não sabia, né, do início aí, da história do... A sua mãe é viva? Minha mãe é viva, cara. Minha mãe é viva. Marli? Está ali até hoje, ensinando a Marli, né? Marli. A dona Marli, eu sei que a senhora vai assistir aqui, já quero parabenizar a senhora aí, mulher de armas, né? Nunca, não conhecia. Parabéns
pelo filho aí, né? Tenho certeza que você recebe elogios, a senhora recebe muitos elogios, mas queria registrar aí que, ao ver uma pessoa, né, mais do que profissional, mas uma pessoa como o Chiodi, um cara que eu já conheço há um bom tempo, antes de estar nessa posição de CEO, né, sempre um cara muito bem quisto, muito bem falado, né, e que conquistou com legitimidade, né, posição, a senhora é parte integrante desse sucesso, né, fator crítico de sucesso na vida dele. Parabéns, viu? Deve se orgulhar mesmo e que Deus continue abençoando a senhora. Bom, Eu falei que ela continua ensinando química, mas não, agora ela ensina de tudo, para todos os netos agora. Matemática, química, o que der na mão dela, ela tá certo, tá enrola certo. com neto. Bom, Chiodi, mas você falou de coisas assim, importantes, né? Vou pegar a parte final, principalmente a parte de empreender, né? Que se mostram muitos resultados, né? O C-Legends começou foi nisso. As pessoas me procuravam por uma história que eu tive lá atrás, que para muita gente tinha sido história de sucesso, e eu particularmente acho que tem lados de sucesso, mas tem muito lado que não é de sucesso, né? E que ninguém sabe. Às vezes as pessoas buscando inspiração, né? Realmente, às vezes a gente não percebe, mas a gente está o tempo inteiro buscando inspiração. Quando você pega um livro para ler, né? Quando você busca uma mentoria, eu percebi isso. Falei, gente, vocês estão precisando de outras histórias, não só a minha. E aí nasceu essa ideia do C-Legends, para explorar essas biografias. Muito dessa exploração vem em função dessas lições aprendidas, né? Porque você compartilhando isso, você pode, se a pessoa que está ouvindo, né, quiser, né, ela pode evitar cair nos mesmos erros ou atenuar esses erros, né? E aí, dentro dessa visão de erro, já que você entrou nisso, né, me chamou a atenção, quais seriam os principais erros, né, que, na sua visão, que o empreendedor ou que o executivo costuma cair, pode até ser dentro da visão do chá, né? Quer dizer, desenvolver competência, desenvolver atitude, embora treinamento de atitude a gente não conhece, né? A gente conhece, né, outros, mas não tem lá de algumas atitudes, pelo menos, também, não que não se aprenda, mas não tem treinamento. Quais seriam, na sua visão, os pontos que não são mostrados aí, né? E que podem derrubar uma pessoa, seja como empreendedor, como executivo, que ele deveria prestar atenção? Nossa, são vários, né? Mas eu vou tentar me ater aqui a dois ou três, né? Mas eu acho que a grande dificuldade, né, na carreira executiva é tomar decisões, né? Você conseguir tomar as decisões corretas ou as melhores decisões. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que no mundo executivo não há tanta coisa booleana, né? Booleana que eu digo é sim ou não, né? Ou eu faço ou eu não faço. Normalmente o que você tem é algo um pouco mais sistêmico, com faixas de acertos dependendo ou de erros, dependendo da decisão que você toma, né? Então, dificilmente você vai tomar uma decisão que é totalmente errada ou totalmente certa, né? E o que você faz é conseguir conviver com essa decisão e enquanto ela está gerando um determinado valor, ou deixando gerar esse valor para você. Mas principalmente na tomada de decisão, tem algumas coisas ali que eu acho que o empreendedor e o executivo por si, ele tem que tomar algum cuidado, que é o limite entre eu vou chamar de arrogância, ou o limite da certeza que às vezes a gente tem por nós, né? Então, qual que é o limite entre a arrogância e essa certeza que não é tão bacana e, tipo, ninguém está vendo o que eu estou vendo, né? Conseguir separar isso é muito difícil, na minha opinião. E é onde eu tomo maior cuidado. Então, normalmente, as minhas decisões, elas são tomadas, obviamente, baseadas no maior número de informação factuais, matemáticas e lógicas possível, né? E depois ouvindo muitas pessoas. E aí que está a dificuldade, porque ao ouvir, né, essas pessoas às vezes têm a expectativa que você as siga, né? E às vezes você não segue. Você toma uma decisão contrária, ou você toma uma decisão monstrinho, que você pega um pouquinho de cada coisa que você ouviu junto com os dados
E aí você consegue emergir com alguma coisa super bacana. E aí você toma a decisão e executa. Mas as pessoas, para mim, os executivos que não ouvem, né, não buscam o seu grupo, o seu board, os seus diretores, os seus gerentes, para tomar as decisões, eu acho que é um pouco complicado. Mas, em contrapartida, com quase todos os executivos que a gente conversa, é difícil hoje em dia um executivo que não haja dessa forma, compartilhando não a responsabilidade da decisão, mas o processo de tomada de decisão. Eu acho que isso é algo que é muito importante. E separar, né? Eu vou fazer isso, mas óbvio que isso vai dar errado por isso, por isso, por isso. Aí você olha e fala assim, não, mas eu tenho um feeling, eu acho que eu estou com a razão, né? Ou será que não é muita arrogância frente ao que os fatos estão, ou muito amor, muita paixão, muito romantismo pela ideia gerada, né? Até onde, porque a gente ouve muito disso, né? A gente se baseia em grandes executivos ou empreendedores, né? A gente não fala lá do Elon Musk, sei lá, do Elon Musk, do cara da Amazon, o cara da Oracle, o Bill Gates, né? Pô, é legal, são realmente pessoas de sucesso, mas às vezes tem algumas histórias que tomam uma decisão que ninguém tomaria, né? Aí você se imbui disso e fala, não, realmente eu preciso tomar uma decisão que ninguém tomaria. Não, é muito difícil. Que só você esteja vendo e as outras pessoas não. Às vezes acontece, mas é muito difícil. Então, tomar cuidado nesse ponto. E o segundo ponto, que eu acho que é muito importante, é não ter medo de errar, né? Então, às vezes, o nosso ego, né, de querer dar certo, né? Você começou a história falando, porque veio de uma coisa que o pessoal considerou ser algo de sucesso, né? Então, esse conceito de sucesso, eu tenho dificuldade com ele, né? O que é o sucesso em si, né? Ganhar dinheiro, é você impactar pessoas, né? É você resolver problemas, né? Eu brinco que eu fico muito mais feliz quando eu sento e codo alguma coisa do que quando eu consigo resolver algo que me dá mais faturamento na empresa, porque tecnicamente eu me satisfaço muito, né? Mas não posso, eu tenho que prestar atenção naquilo que é impacto maior. Então, essa variável de sucesso vem muito daquilo do que a gente quer que as pessoas nos reconheçam, né? E o erro tem um pouco disso, porque a gente não quer que as pessoas venham nos reconhecer por algo que a gente tem errado, né? E aí todo mundo tenta esconder esses erros, muito embora a mentalidade de agilidade hoje em dia traga algo diferente. Então, as pessoas, às vezes, elas falam, não, eu errei, né? E fala isso como algo bom para o currículo, porque eu não vou errar de novo, provavelmente, nessa mesma coisa, eu ganhei essa experiência do erro. E é isso mesmo, né? É isso que eu acredito. Então, o segundo ponto que eu falaria é, não tenha medo de errar, mas tenha cuidado ao errar. Erre de forma rápida, barata, certo? E que tenha pouco impacto. Porque se você quiser escolher o erro, né, ou se você tiver ali numa possibilidade, né, ninguém que escolhe erro, mas se você tiver numa possibilidade que o erro é grande, ok, então faça um teste antes com aquele erro, mas tem que ser rápido, porque não pode ficar demorando muito. Para você entender se tem mais chance de ir para frente ou não, né? E aí você, errando aquele pedacinho, fala, dá para consertar aqui, dá para consertar aqui, agora parece que criou forma. Aí você vai mais forte, e aí você pode errar também mais forte, mas pelo menos você cai naquele negócio do booleano. A chance de você errar totalmente depois de ter feito esses errinhos pequenos é muito menor, né? Então, se você construir esse ciclo virtuoso de erros motivados ao acerto maior, eu acho que é o maior conselho que eu daria para qualquer pessoa que entrasse na carreira executiva, depois de ouça o seu conselho, os seus diretores, a sua gerência, o seu board ou um grupo de pessoas que possam lhe ajudar a tomar melhores decisões. E que conheçam do seu negócio, né? Tem que ser pessoas que conheçam do seu business. Perfeito. Eu costumo dizer aqui, né? Eu acho que todos os vídeos eu falo que são MBAs expressos que eu faço aqui. Aí, quando tem um professor do outro lado de MBA, aí eu aproveito mais ainda. Cara, é impressionante como a gente aprende com as histórias dos outros, né? Assim, eu estou escutando, estou refletindo, ligando pontos ali, né? Fazendo novas sinapses aqui, novas conexões, que às vezes estão numa conversa dessa, né? Como é importante uma mentoria, né? E às vezes a gente quer encaixotar muitas coisas, e às vezes essas mentorias acontecem dessa forma. Mas, pegando um gancho no que você falou, e mas ao mesmo tempo saindo, né, de competência, atitude, habilidade,
a gente tem visto, pelo menos algumas pessoas defendem isso, eu defendo, eu acho que tem uma importância muito grande, a capacidade que você tem de conexão com pessoas. Né? Você pode ter muita habilidade, né? Muito conhecimento, muito chá, né? Competência, atitude, habilidade, mas pode ser uma pessoa mais isolada. Na área de tecnologia, uns anos atrás, antes dos squads, né? O desenvolvedor era muito solitário, né? Com os squads ali tendo que resolver problemas, né? Ali dentro, a galera começou a interagir mais. Mas, extrapolando um pouco esse mundo, né? De codificação aí, qual que é a importância, na sua visão, para o sucesso da pessoa, essa parte de networking, né? De construir um network, uma rede de contatos que vai além de uma lista de pessoas que você tem numa rede social? Bacana. Bom, a gente pode falar disso de várias maneiras, né? Teve um tempo atrás que eu participei de um grupo de networking bastante famoso aí no Brasil, né? E é um grupo de networking propositado, né? Você vai lá com o propósito de fazer network que gere valor. É uma ideia que eu achei maravilhosa, não vou aqui falar necessariamente o nome do grupo, mas é uma ideia que eu achei bacana, participei, e a ideia era que esse grupo gere negócios para o grupo, né? Então, dessa metodologia tem até um ranking, onde as pessoas que geram mais valor para o grupo ficam melhor ranqueadas. Então, você fica melhor ranqueado a partir do momento que você gera negócios para outras pessoas e não para você. Porque, neste momento, acredita-se que você também será beneficiado por outras pessoas, porque você acaba se tornando uma referência como alguém que tem bastante network, então isso uma coisa leva a outra e você também acaba sendo referenciado. Né? Então, por isso que eu gosto da metodologia, porque ela é baseada em ajudar as outras pessoas e, como efeito colateral, você vai se ajudar. É óbvio que tem esse efeito que é muito, muito desejado ali, né? Você doa o seu tempo e também pensando nisso. E por que eu estou contando tudo isso? Porque, como executivo, é óbvio que você precisa vender, mas você também precisa comprar, certo? E fazer boas escolhas de compra é algo essencial para você conseguir tocar a empresa bem. E quando eu falo compra, é óbvio que tem o seu comprador que faz, né, que tem tudo, que tem toda a técnica para fazer as compras, mas você manter um ciclo de relacionamento, olhando por esse lado, para que poucas pessoas olham, é muito forte. E nesse grupo, por exemplo, eu fiz poucos negócios de venda, necessariamente naquele momento, mesmo porque, de fato, né, depois de ter rodado essa experiência, eu vi que aquele grupo não era para o meu tipo de ticket, para o meu tipo de empresa, é para outros tipos de empresa, mas, por outro lado, eu pude construir uma rede de relacionamento que continua me indicando até hoje, e isso tem gerado muita coisa bacana, e eu pude comprar serviços e indicar a compra de serviços e conhecer serviços diferenciados que foram muito importantes para a minha empresa e como executivo ali no momento que eu estava vivendo. Né? Então, esse network ele é importante, eu diria, para três grandes coisas. Primeiro, para você se desenvolver, com o network, com essas conversas que você consegue entender por onde caminhar, por onde ir, te ajuda a tomar decisões, você conversando com pessoas que sofrem os mesmos problemas que você ou algo relacionado, te ajudam operacionalmente a tocar as suas necessidades, você confia nas pessoas, você sabe que aquela pessoa, você pode ir direto a ela, que ela vai te dar bons insights, e o serviço dela também é bacana. E, por outro lado, que eu acho que é o mais importante, no meu caso, no meu business, no tamanho da minha empresa atual, e também quando eu estava em outras posições, o relacionamento, nesse caso, ele me ajuda muito na minha parte comercial, mas demais na minha parte comercial. Porque, muito embora eu tenha vindo da parte de TI, da parte técnica, isso faz com que as pessoas me reconheçam com uma liderança técnica interessante, mesmo que seja muito antiga. Mesmo que eu não execute mais essa liderança técnica, mas como anteriormente essa parte técnica era muito forte e as pessoas que se apoiaram nela junto comigo tiveram projetos ou execuções bastante interessantes,
isso me traz um reconhecimento como alguém que entrega tecnicamente muito bem. E isso extrapola para a minha empresa, e dentro da nossa empresa, na Monitora, a gente acaba tendo esse reconhecimento das pessoas que fazem parte do meu networking, e por isso eu consigo fazer boas vendas baseadas no networking. E boas entregas também, porque tudo aquilo que eu tinha de liderança técnica, de entrega técnica, a nossa empresa hoje tem, né? Porque ela herda e ainda cresce com todas as outras pessoas que estão em volta. Então, fazer esse networking, ele é importante por todos esses aspectos, e também por um quarto que eu incluiria aqui você no network ajuda as pessoas, né? Você no network também está se doando, e isso gera confiança e isso gera negócios também, né? Então, você se ajuda na parte profissional e também na parte pessoal ao estar se relacionando. Então, eu acredito que o networking ele é fundamental. É muito mais fácil você fazer uma venda com alguém que confia em você, porque tem um network antigo, e você pode chamar network de amizade, pode chamar de network propositado profissional, certo? É muito mais fácil você criar uma relação de influência com alguém que já te confia, principalmente o latino, né? O latino tem sempre um pouco disso, né? Eu tenho, né? Não vou generalizar, mas eu tenho. O brasileiro, eu percebo que também tem. O cara vai me enganar. Você sempre entra numa conversa partindo do princípio que você pode estar sendo enganado. E quando você tem um networking que você já conhece de longa data, é mais difícil, né? Você já sabe que você não vai ser enganado. Então, você sabe que ali tem pessoas que vão agregar valor junto com você. Eu acho que essa perspectiva do network, ela é infalível e todo executivo tem que fazer network. Mesmo seja introspectivo, você pode fazer um network introspectivo, não tem problema. Né? Mas criar relações fortes, sendo por demonstração técnica, ou por demonstrações emocionais, ou por relações de amizade, eu acho que é importantíssimo na carreira de qualquer executivo. E para dar legal, dar certo, network é fundamental. Incluiria ele como terceiro ponto da pergunta anterior. Perfeito, perfeito. Bom, você tinha comentado, e aí eu vou voltar lá atrás, né? Você tinha comentado sobre a questão da sua paixão por dar aula, né? Então, assim, a sua carreira, né, as oportunidades te levaram para um caminho, mas talvez dar aula está muito mais ali, até um hobby, né, na paixão, porque você continua exercendo. E você comentou que uma das coisas que te atraem, né, é influenciar, né, ser relevante na vida das pessoas e também ser influenciado. E assim, o mundo está muito dinâmico, né? Por exemplo, eu já sou final da geração X, né? Tenho filho que é geração Z, a gente está em tecnologia, então a gente acaba se atualizando muito do ponto de vista de tecnologia, mas do ponto de vista de comportamento, quais são as influências que você mais tem recebido com a galera que, acredito eu, né, mas às vezes não necessariamente, é um pouco mais jovem, que você tem oportunidade aí de dar aula? Ou pode ser o contrário, né? Não, está na mesma faixa etária, pode ser híbrido isso aí. Mas quais são as influências que você tem recebido hoje que você fala assim, cara, isso aqui era um negócio que eu não tinha no meu background aqui, eu Não tinha na minha caixinha de ferramentas. por que isso é legal, né? Assim, eu fiquei curioso, que influência que um cara que tem essa jornada que você tem, pô, tá como CEO de uma empresa que está crescendo cada vez mais. Cara, que influência que é essa? Quero saber. Conta aí. Tem bastante coisas interessantes nessa troca com os alunos, né? Mas eu acho que a mais interessante, ou dois pontos bastante interessantes que eu colocaria aqui, é que eles entendem, e às vezes até isso se torna um problema, né? Mas eles entendem que as coisas são efêmeras, que elas vão passar rápido, e você tem que estar antenado para ver qual que é a próxima, né? Eles têm esse entendimento. Eu falo que às vezes isso é um problema, porque a hora que você extrapola isso para certas áreas, né, não profissionais, ou até profissionais, dependendo do lugar, isso é um problema. Então, tipo, eu vou ficar 3 meses no trabalho e já vou pular para outro. Eu ainda acho que isso não é legal, certo? Porque você precisa executar alguma coisa, precisa entregar, precisa agregar valor. Em 3 meses, por mais que esse mundo esteja muito rápido, 3 meses, às vezes você nem aprendeu o ambiente do lugar para poder entregar com precisão ou entregar com valor mesmo, né?
Às vezes algumas pessoas conseguem, mas essas certamente são pontos fora da curva. E, e não são tão jovens, já tem larga experiência para conseguir acertar tão rápido. Né? Então, assim, essa coisa de entender que tudo é muito efêmero e que você toma uma decisão hoje que ela pode ser destomada daqui a pouco, é algo que eles trazem muito forte, né? Mais uma vez, trazendo exemplos aqui da minha mãe, agora da minha avó Manuela. Eu lembro quando aprendi a dirigir lá com 18 anos, né? Aí eu estava dirigindo, aí na estrada, por exemplo, aí você passou o retorno. Passou, você tinha que virar ali e passou. Nossa, era a morte, era o fim. Todo mundo que estava no carro, vó, mãe, pai, se estivesse junto, perdeu o retorno, pelo amor de Deus, perdeu o retorno. Tudo bem, pega o próximo e volta. Né? Então, eu percebo que quanto mais distante, né, ou mais experiente as pessoas são, mais dificuldade nós temos de entender que você pode retomar, ou você pode mudar, ou você pode pivotar. Né? Se não está dando certo, muda. Dá para mudar. Né? Tem um próximo retorno. Se você perdeu um, beleza. Pega o outro. E essa molecada, cara, eles têm isso na veia, assim, é impressionante. Às vezes até eu acho que rápido demais. Mas eu tento, né, na minha carreira, trazer uma média ali e tentar entender que não dá para se apegar, né? Então, assim, eu brinco que serviço bom, produto bom que eu coloco no mercado, ou processo bom, é aquele que eu destruo. Porque se meu concorrente destruiu, quer dizer que eu demorei. Então, eu tenho que pôr no mercado e logo em seguida eu tenho que destruir com algo melhor do que eu fiz. Né? E por vários momentos já me vi em situação onde a própria monitora, né, quando nós estávamos mais aplicados numa micro-região, né, nós demos a diferença para outras empresas concorrentes a fazer aquilo que nós fazíamos pelas nossas pessoas. Nosso lema é desenvolver gente que desenvolve software. Para que você falou no começo que a gente apoiava os nossos clientes no desenvolvimento, não, na verdade, eu apoio os profissionais a se desenvolverem e, como efeito colateral, eu apoio meus clientes no seu desenvolvimento, com seu desenvolvimento profissionais de altíssima qualidade. Né? E a gente sempre foi benchmark das empresas da região. Mas eu via muito rapidamente uma ação que eu fazia, em 6 meses a outra empresa ter feito em cima disso melhor. E aí eu me punia, porque não fui eu que destruí a minha inovação, foram as outras pessoas. E essa molecada, elas não deixam isso acontecer. Elas muito rapidamente já acham que aquilo é desnecessário, já não serve mais. Então, elas sempre conseguem evoluir muito rápido. E o segundo ponto, mais uma vez, né, olhando o lado bom disso, porque também tem os seus impactos, é aquilo que eu estava falando do medo de errar. Né? Eu acho que essa molecada cada vez mais tem menos medo do erro, menos apego, talvez um pouco menos de ego, talvez, do que as nossas gerações, ou gerações mais atrás tinham. Né? Então, acho que isso é algo que eu também aprendo a todo momento. E, por fim, o que não é um aprendizado, mas uma manutenção, é a parte energética. Né? A gente vai ganhando alguma idade e a energia vai diminuindo. Né? E se a gente fica com pessoas que estão na mesma vibe energética, você não vai nem para cima nem para baixo, né? Você estaciona ali, né? E como diria o filósofo Brad Pitt, no filme de zumbi que ele fez na Guerra Mundial, né? Você vê que as referências filosóficas são muito boas. O sucesso é o movimento, né? Então, temos que nos movimentar. E nos movimentar significa você estar a todo momento buscando energias novas também. Eu não estou falando isso um papo religioso ou esotérico, que também é importante, mas não é nem nesse aspecto, mas é um aspecto daquilo que você pensa, para onde você caminha, como você vibra com as ideias novas, com os fracassos, com o sucesso. E essa molecada é muito vibrante, ela tem vindo nas universidades, nos cursos de pós-graduação, bastante vibrante e com uma vontade de crescer e de conhecer muito forte. Então, isso também me mantém faminto por mais conhecimento, por mais vontade de transformar, de influenciar e ser influenciado. Acho que são esses 3 pontos. Que ódio, top demais, cara. Assim, essa conversa dava para seguir ainda muito tempo, com certeza. Você fala uma coisa, eu tenho uma outra ideia aqui, mas fica para uma parte 2, né? A revanche.
Mas eu tenho certeza que o objetivo de inspiração, um pouco tempo que a gente conversou aqui, né, vai contribuir, né, na vida de muita gente, vai influenciar. E quero te agradecer mais uma vez. Obrigado demais e te passar a palavra, se quiser deixar alguma mensagem para a gente encerrar. Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de poder participar aqui de um podcast que eu realmente admiro, eu acho muito, muito bacana. E a mensagem final que eu deixo aqui é: busquem ser influenciados, né? Busquem influências, boas influências, se cerquem de pessoas, né? As 8 pessoas que você quer ser influenciado por elas. Essas pessoas, é óbvio que você tem que ser dono de si, você tem que ter o seu autoconhecimento, você tem que saber de você, mas as influências nos ajudam a nos conhecermos melhor e nos ajudam a levar essa vida um pouco mais leve, né? Às vezes a gente se culpa muito, se pune muito por coisas que nós não deveríamos estar nos culpando, nos punindo, ou às vezes a gente erra e poderíamos ter acertado pelo simples fato de ter ouvido a pessoa correta, que estava tão claro para aquela pessoa que não é claro para nós. Então, busquem a influência, nunca a manipulação, não se deixem ser manipulados, mas influenciados. Eu acho que isso é o maior recado que eu posso dar aqui. Show demais. Mais uma vez, brigadão, sucesso. Deus continue te abençoando aí, que você tenha aí muitas e muitas realizações na sua vida profissional, enfim, na sua vida como um todo. Obrigado, Lara. Mesmo para você. Ótimo dia, tarde e noite para quem está nos ouvindo. E até a próxima aí, que eu aceito o convite para a parte 2. Até mais. Combinado. Oração. Valeu, que ódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.